TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos com o nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, audiência. Sextou, hein, Roberta? Sextou com Bauer. Bom dia para você, viu? Bom dia para você também. Muito obrigado. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Chegamos com muita notícia para você. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Fala pra gente. Tá na sua tela, tvc, correiodamanhã@gmail.com, e é claro, tem o nosso WhatsApp, o DDD 24, o telefone é 99323-1675. Tem alguma coisa aí acontecendo na sua região? Serviços públicos não estão funcionando tão bem? Problema com os ônibus aqui em Petrópolis? Pois é. Tem alguns aí rolando, viu? Como é que tá o serviço público? Como é que tá a política na sua cidade? Como é que tá as festas que estão acontecendo? Porque tem muitas, a gente viu aí essa semana, região ali dos lagos, região de Serra, com muitas festas acontecendo, com muitos eventos vindo aí pra frente, né? Agendados, inclusive Petrópolis também, que tá tendo um grande, né? Pois é. E vamos ver como amanheceu Petrópolis hoje. Completamente russo. Ali atrás a gente vê o sol, né, começando a nascer e deixando esse colorido bonito aí na imagem. Tava assim, não? Tudo fechado? Não, lá tava tudo limpo, tava azul limpo de ponta a ponta. Quando eu subi ali a batata frita, comecei a descer pro Valparaíso, é que tava assim, tudo fechadinho. Aí aquele alaranjado no final, mas muito russo lá. Depois foi limpando pra cá pro centro. E eu vou te falar, aonde eu moro estava tudo russo e eu vim para o centro da cidade, a Catedral São Pedro de Alcântara, bonita. Ela estava completamente envolta ao nosso russo. Ela estava escondida no russo. Quase que eu parei para fazer uma outra imagem e trazer para vocês. Então imagina a Catedral São Pedro de Alcântara escondida ali pelo nosso russo, pelo russo petropolitano. Então lá estava assim, na sua casa não estava nem tanto. Que coisa, então, hein? Varia, né? Ali a localidade de Petrópolis, mas lá em casa estava assim, desse jeitinho. Será que vai ter sol? A previsão pro final de semana não é boa, né? Ali no celular tá dizendo hoje, que é chuva, né? Mas hoje, a gente não quer isso, né? Exatamente. Hoje a previsão ainda era de sol. Vamos Vou aguardar. até consultar. A previsão era de sol. Mas aí depois vão surgindo outras nuvens. E pode chover. A gente vai ter que aguardar a previsão. Lá no finalzinho do nosso jornal tem ela. Pois é. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 11 de julho. A Anatel passa a exigir a autorização de pequenos provedores de internet. Gastos com bets adiam graduação para 34% dos jovens em 2025. Preocupante. Vacinação nas escolas reforça a atualização do calendário antes do recesso escolar. Petrópolis passa a ter lei que obriga empresas a retirarem fios soltos na cidade. Aleluia. E mais, as dicas da agenda cultural para o seu fim de semana. Agora no Correio Serrano, na TV. Olha, pessoal, a gente chega, claro, olhando o que é notícia lá no nosso Correio da Manhã, edição de hoje e também do final de semana. Vai aí até domingo a nossa edição, tá aí estampada na
capa, né, na primeira página, na verdade, do nosso Correio da Manhã, edição aí do final de semana. Essa é a edição que corre no Rio, né, porque é o Correio da Manhã, mas temos também as páginas daqui. Mas vamos dar uma olhadinha. Opa, tá errado aqui, é que eu abri. Vamos abrir a certinha aqui, porque estava no dia 10. Eu vou, enquanto você Isso, abre, eu vou lendo ali na linha vermelha. Por favor. Reação ao tarifaço nas redes altera fala de governadores da direita. Destaque lá da página 5 do Correio Bastidores. Posso falar, porque agora eu até ri. O governador de São Paulo deletou a foto do bonezinho do Trump. Com o bonezinho do Trump, entre outros deputados federais começaram a tirar e esconder essa foto. Mas não dá mais para esconder não, viu, gente? E, aliás, Congresso lá, balançando bandeira dos Estados Unidos ontem lá dentro, querem moção pro Donald Trump, pro Brasil. Eu não entendo isso, brasileiro ovacionando um outro estrangeiro, fazendo mal à nação. Que coisa, né? Realmente um patriota às avessas aí, estranho. E Lula não pretende ceder a Trump e, aliás, as confederações, né, do comércio, da indústria. Gente, tá acontecendo um movimento diferente. Por quê? A direita deu tiro no Alexandre de Moraes, acertou a nação brasileira e o agro, e todo mundo foi pro lado do Lula. O agronegócio, as indústrias foram pro lado de Lula. Falou, não... Agora a gente está do lado do cara, vocês fizeram besteira. Como é que vocês vão lá para fora pedir para um presidente estrangeiro interferir dentro de uma nação que ele não tem nada a ver? Ele não pode fazer isso. Ou tentar, né? E a verdade é essa. E aí foi todo mundo pro lado do cara. Agora o Congresso tá com uma... Eu vejo de forma diferente. Um enrolado bem grande para desenrolar, viu? Eu vejo de forma diferente. Mas vamos ver a reação aí do Lula, né, do presidente, porque ali embora setores como o Congresso Nacional tenham recomendado diálogo, o presidente brasileiro não está disposto a negociar com o presidente dos Estados Unidos sobre a taxação dos produtos nacionais. Eu vejo assim, se eu tenho um presidente que não consegue dialogar com outros estados, né, quando eu falo Estado, outras aqui, nações, né? Não, outras nações. Sim. Quando eu tenho um presidente que não consegue dialogar com outras nações, ele, para mim, não serve como presidente. Então, eu já vi, né, outras pessoas falando de um outro lado. Para mim, ele não serve presidente. Porque mesmo com tudo isso acontecendo, ele teria que procurar o diálogo, não sei as medidas que ele vão tomar. Mas, para mim, ele não serve como presidente. Eu não procuraria diálogo com o Donald Trump. Eu bancaria igual a China bancou, tá? Me desculpe, mas é a minha posição como cidadão brasileiro, como defensor da pátria brasileira. Não tem que ter interferência aqui. Isso é problema do judiciário. A coisa foi política, não tem nada a ver. Se o Brasil tem a mesma força econômica lá como a China tem, mas tem algo que eles querem que eles não têm. Então aí é que tá onde pode jogar, entendeu? Então, principalmente no aço brasileiro, no café, no suco de laranja, no ovo, na manteiga. A gente tem força para fazer isso. Só querer. Porém, a primeira medida do presidente Lula hoje foi chamar as confederações, sentar com os empresários e falar, e aí, o que vocês querem fazer? Ou seja, vai ouvir o empresariado primeiro. E aí, como é que a gente resolve o problema? Primeiro tem que resolver a casa aqui interna, porque vamos lá, são 2% do nosso PIB que a gente exporta para os Estados Unidos. É o segundo maior parceiro comercial nosso, mas é 2%. Esses 2% podem ser enviados para outros países, já estão, inclusive, olhando outros mercados, né? Por exemplo, foi no Vietnã, conseguiu a abertura da carne brasileira, vai exportar para lá, carne vermelha. Nós somos o maior exportador para os Estados Unidos hoje. Enfim, tudo isso começa a se juntar. Eu bancaria. Nós temos aí 360 bilhões de dólares para bancar essa brincadeira em reservas internacionais fora do país, inclusive, viu? Mas aí tem que esperar porque o jogo não é só econômico, né? É político. Vamos lá na página 12 também? Dar uma olhadinha no que tem por aqui em Petrópolis? Vamos. Por lá fala que movimento cobra participação popular no plano de habitação.
licitação para contratar empresa especializada está prevista para esta sexta-feira. E ali na foto vocês veem a Cláudia Renata, que é bem ativa nessa questão habitacional daqui de Petrópolis. Ela é representante do movimento por moradia aqui na cidade. E eu vou ler um trechinho aqui, porque 13 anos após a tragédia de 2011, que matou mais de 900 pessoas na região serrana, famílias seguem esperando por moradias prometidas há décadas. Enquanto isso, a Prefeitura de Petrópolis anunciou uma nova... Eu estou lendo lá? Ah, sim, aqui embaixo, Isso, né? isso. Tá, é que eu estou tentando me situar aqui para você. A Prefeitura de Petrópolis anunciou uma nova licitação para contratar uma empresa que será responsável por revisar o Plano Local de Habitação de Interesse Social. Eita. E aí, o que acontece? As pessoas querem a participação popular nessa questão. Com certeza. Né? Porque só falta eles quererem também colocar um prédio habitacional lá naquele lugar em Correias, onde não podia, não pode, e que o ex-prefeito Rubens Montempo desistiu porque que era tudo uma área indicava... ambiental, tinha nascente, não era isso? Nascente no local. Exatamente. Era um local também de brejo, sim, tinha nascente e brejo. Não apropriado para colocar moradias populares. Né? Espero que esse governo, porque esse governo é cheio assim de coisas assim, né? De repente não paga funcionário, de repente acontece um monte de coisa. A gente espera a participação popular, porque tem que ouvir o povo. Olha, gente. Prédio na Washington Luiz também não, tá, gente? Enche, lembrem-se. Exatamente. Aí veio, vou desapropriar uma parte da fábrica, uma fábrica que gera emprego, uma fábrica tradicional de Petrópolis, que os turistas vêm para cá por causa do chocolate. Quer desapropriar a fábrica? Gente, olha só, quer desapropriar a fábrica? Quer? Tem a do Morim, tem a São Pedro de Alcântara, lá duas no Morim, né? Uma ali, aquela perto da Big House, para quem não conhece Petrópolis, uma fábrica enorme, que é a Dona Isabel. Lá? Não, ela tá ali funcionando, mas pode conversar com o dono para virar um conjunto habitacional, gente. Lá dentro, a fábrica tá lá, parada, tem nada ali dentro. Tem uma ou outra coisa funcionando, tem uma empresa têxtil ali que faz lavagem, se eu não me engano, numa parte. Funciona algumas coisas ali dentro, mas são pequeninas, numa parte isolada da fábrica. Gente, começa a olhar para esses imóveis que estão parados há anos, mas no Morém em si, ali na Marciano Magalhães, na principal, tem uma fábrica enorme, sem nada funcionando dentro, e que poderia virar um conjunto habitacional e que o prefeito ainda não se atentou. Nenhum prefeito se atentou a isso. Senta para conversar com os donos do imóvel. Olha, gente, a fábrica está parada, a gente precisa de moradia, é um lugar muito grande que daria para fazer alguma coisa por dentro, sim. A fachada não pode mexer, mas por dentro a fábrica é enorme, é gigantesca ali. E dá para fazer. Vai caber muita gente e vai dar moradia para muita gente, viu? Pois é. E, gente, olha só, foi lançado no município de Petrópolis o núcleo da região serrana da Associação Nenhum Direito a Menos, a ANEDIM. A inauguração marca mais um importante passo na luta por inclusão, dignidade e justiça para pessoas com deficiência e famílias atípicas. A cerimônia de lançamento aconteceu na Casa da Cidadania, no centro de Petrópolis. A abertura do núcleo serrano consolida a interiorização da associação, criando um ponto de apoio estratégico para acolher famílias, oferecer consultoria jurídica, promover oficinas de capacitação e fortalecer a busca por políticas públicas. A ANEDIM surgiu com a mobilização de centenas de famílias indignadas com as operadoras de plano de saúde, que desde 2023 passaram a descumprir decisões judiciais que garantiam acesso a terapias essenciais, como fisioterapia, fonoaudiologia e terapias ocupacionais. A inauguração contou com momentos de confraternização, escuta coletiva e apresentação dos projetos que a associação já desenvolve. A organizadora do projeto, Fabiane Simão, destacou a importância da região serrana ter um núcleo da associação. A gente recebe muita demanda das regiões de outros municípios, os municípios um pouco mais afastados do centro do Rio, né, do estado. Então a gente vê a importância de ter um núcleo, não apenas aqui na região serrana, como outros que nós estamos em outros municípios,
como uma forma de captar as demandas das famílias atípicas. Fabiane ainda falou sobre a falta de conhecimento que a população tinha sobre as síndromes e outros transtornos no passado. Há um tempo atrás, uma pessoa com autismo, não é muito distante, alguns poucos anos atrás, uma pessoa com autismo estaria num manicômio, ou então escondida dentro de casa. Muitas pessoas com síndrome de Down ficavam amarradas ao pé da cama porque as famílias tinham vergonha socialmente de levar essa criança ou essa pessoa, porque existem pessoas adultas também dentro de uma neurodivergência, de alguma questão nesse sentido. Pois é, tá aí então a matéria para a gente conferir, mas a gente fala agora, num contexto mais estadual aqui, porque a Secretaria de Transformação Digital e o Proderj comemoram, respectivamente, 3 e 57 anos de atuação na transformação digital no Rio de Janeiro. A celebração aconteceu ontem no Palácio Guanabara. Durante a comemoração, 77 profissionais foram homenageados com a Medalha do Mérito Tecnológico. A honraria reconhece a importância dos serviços e a contribuição com a tecnologia da informação e comunicação no Estado. O governo do Estado se destaca no Brasil como pioneiro na criação da Secretaria de Transformação Digital. Através de investimentos no ramo, o Rio de Janeiro aparece em segundo lugar no ranking que avalia a oferta de serviços digitais. O secretário de Transformação Digital, Feu Braga, falou sobre o RJ Digital, que facilita o acesso da população fluminense a mais de 2.000 serviços públicos de diversas áreas. E hoje, o RJ Digital Municípios está em 65 municípios do estado. Nós estamos em 70% do estado, atuando lado a lado com os prefeitos para melhorar os serviços digitais e transformar a vida do cidadão nos serviços de saúde, educação, que são consequências justamente desse aprimoramento. Olha, tem muita coisa para a gente falar aqui ainda sobre notícia no nosso jornal. Essa aí do governo digital, claro, que é algo muito importante, cada vez mais usando a tecnologia em prol do cidadão, mas também tem que pensar na segurança digital, né? Como a gente viu nos últimos dias, aquele rapaz lá que vendeu os dados, se vendeu por R$5.000, mais 15 mil na entrega do pacote lá para invadir o sistema do Pix. Lembra? Da empresa, né? A gente chegou a falar aqui que ele era de uma empresa, vendeu a chave dessa empresa para entrar no sistema Pix do Banco Central. Não vão pegar os hackers que fizeram isso nunca mais, tá? Sumiram. 1 bi desviado, esquece que agora ó, já estão fora há muito tempo. Num paraíso fiscal já curtindo a grana deles. Não vai pegar. Esquece que pode fazer a investigação que for, que o cara não sabe quem é, foi um contato por internet, intraweb, e já era. Então, assim, a segurança digital é muito importante. Mas tem que também fazer uma pesquisa direitinha para quem vai botar lá cuidando desse tipo de coisa, né? Porque é perigosíssimo. A gente sabe que o material é humano ainda. Eu tô lembrando agora também aquele caso das pessoas que venderam a sua córnea por dinheiro. Nossa, então, tinha mas fila ia continuar, né? Se o judiciário não intervém e fala para parar, aquilo ia ser ad eterno, viu? Vendendo a íris, né? Isso. E tem um nome, mas eu não... A impressão digital isso, do olho, olhos, porque é a nova impressão digital, literalmente. Isso aqui, ó, que a gente tem lá no celular, vai acabar. Vai ser reconhecimento facial, vai olhar o seu olhinho ali. O celular já tem reconhecimento facial, então, né? mas vai ser pela íris. No futuro, é o novo caminho para a segurança aí digital de seus dados, vai ser isso. A gente acha que aquelas coisas de filme não iam existir, né? O cara chega lá, olha, bota o olhinho, é isso aí que vai acontecer. É isso aí que vai acontecer. É bem isso. Né? E essa empresa veio aqui no Brasil e muita gente que precisava de dinheiro foi atrás. Vendeu a sua impressão R$600, quem não ia lá, né? Eu vou vender aqui e pegar 600 pratas. Então, quem não tem conhecimento da gravidade, vendeu por R$600. Eu não venderia porque eu tenho conhecimento da gravidade que é isso. Mas quem não tem, falou assim, que mal tem nisso, né? Seus dados no futuro vão ser todos rastreados por essa nova tecnologia. Está em desenvolvimento, isso não é para agora, mas... E por R$600, assim, né? Imagina. Imagina. Olha. Mas as pessoas que não têm conhecimento, né?
preferem o dinheiro. Exato. Bom, gente, essas e outras notícias vocês podem acessar no nosso site ou nas bancas e adquirir um exemplar do nosso jornal impresso. Aqui na nossa região, apenas R$2 você fica por dentro de todas as notícias. O Correio Petropolitano de hoje já está nas bancas e tem duração aí de todo o fim de semana. Exato, é a edição de final. Tem dentro ali, tem diversão ali para você, o segundo caderno para você ver, mas a gente te traz hoje ainda a agenda, né? Exatamente. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que OMS defende volta do... Não, é ONS. ONS defende volta do horário de verão para suprir demanda de energia. Pois é. Vai voltar de novo esse debate, viu? E você vai ver também que o nosso Correio Esportivo, depois aí do intervalo. A gente já volta. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou. Mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade.
é respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta e a gente começa esse segundo bloco falando de quê? De esporte. Vamos falar com os nossos craques, né? Vamos, craques da informação. Começamos agora mais um Correio Esportivo, um momento de focar em esportes na TV Correio da Manhã. Nessa edição a gente vai falar sobre essa reta final da Copa do Mundo de Clubes e depois de muito tempo sobre o Brasileirão. Nosso tópico vai ser, é claro, a eliminação do último brasileiro na Copa do Mundo de Clubes. Com gols de um cria de Xerém, o Fluminense foi derrotado pelo Chelsea e se despediu da competição. Com a vitória conquistada nos pés do estreante no time titular, João Pedro, ex-Fluminense, o Chelsea foi o primeiro time a se classificar para a primeira final da primeira edição desse novo formato do Mundial. Hugo, foi um jogo interessante. Infelizmente, o Fluminense não conseguiu jogar igual jogo contra o Al Hilal, contra o Inter de Milão, contra o Borussia Dortmund e não entrou em campo assim na minha visão. Realmente eu acho que é muito mérito do Chelsea nesse ponto. O Fluminense estava com a mesma tática, estava com a mesma situação ali, estava um time montado muito parecido, só que realmente o Chelsea, diferente dos outros times, conseguiu se impor muito e anular, para mim, quem era o melhor jogador dessa competição até agora, ainda acho que seja, que é o John Arias, conseguiu anular completamente e anulando o ponto ofensivo do Fluminense, defensivamente foi uma questão de tempo. Exatamente, e tu acabou de falar que taticamente era um time repetindo os últimos estilos que jogou, mas dessa vez não teve o Samuel Xavier nem o Martinelli, que na minha visão a falta deles mudou totalmente o jogo e até um possível resultado. Exatamente, também não teve o zagueiro, se eu não me engano, o Freitas, foi o Freitas ou o Ignacio, eu vou ser muito sincero, não lembro qual dos dois que não estava, foi o Thiago Santos titular, mas ele não comprometeu. E realmente essa falta dos 100% de força, eu acho que fez uma diferença, do mesmo jeito que eu acho que fez diferença para o Palmeiras contra o Chelsea, que não tinha o Piquerez, não tinha alguns jogadores. Então, se despediu o último brasileiro e a gente não pode dizer que foi foi um gol achado que tirou um brasileiro. Não, o Chelsea mereceu a vitória durante todo o jogo. Foram 2 golaços, inclusive, do João Pedro, ex-Fluminense, a lei do ex não falha, impressionante. Não falha. Falhou pro Fluminense, que não fez um gol com o Thiago Silva, mas aí era mais difícil. Mas aí também a gente tem que levar em consideração que anulou. Senão ia ser um gol para cada lado, que ele já tinha jogado no Fluminense, já tinha jogado no Chelsea. Então, ele ia ter que fazer um gol a favor e um gol contra. Agora tá tranquilo. O Thiago Silva também jogou muito e a gente tem que lembrar da bola que o Cucurella salvou no finalzinho, na linhazinha do gol, quase foi gol. E o Thiago Silva também fez uma ótima partida. Fez uma ótima partida. Eu acho até que ele falhou no primeiro gol, porque ele dá condição para o Pedro Neto, atacante do Chelsea, que jogou muito bem, inclusive. Muitos jogadores do Chelsea jogaram muito bem nessa partida, só que e foi isso que eu acho que impediu principalmente o Fluminense de classificar. Além de ter sido uma atuação abaixo do Fluminense, nos seus diversos pontos do campo, eu acho que foi a melhor atuação do Chelsea nessa Copa do Mundo de Clubes. Então aquele negócio, foi eliminado, mas ainda foi eliminado com mérito, foi eliminado por um dos finalistas. Em uma semifinal, e com certeza o Fluminense fez muita história, uma história que vai demorar muito tempo para ser esquecida e espero que não seja jamais esquecida. Exatamente, e a gente tem que levar em consideração, Toledo, que dos 4 times brasileiros que foram para a Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense era o mais desacreditado, é o que tem menor investimento, que tem menos jogadores estrelados, né? Apesar de ter o Thiago Silva, tem o Germancano, tem alguns jogadores com muito nome, ainda assim não são nomes tão internacionalizados.
e ainda assim foi o time que mais conseguiu avançar, surpreendendo muita gente, inclusive a mim. E olha, gente, o Chelsea não vai ter vida fácil e vai enfrentar o PSG, que chega muito embalado para a final do torneio. Os franceses não só venceram, mas golearam o Real Madrid na semifinal para se classificar. O PSG não tomou conhecimento dos merengues e fez 3-0 logo no primeiro tempo, com 2 do Fabian Ruiz e 1 do Dembélé. Na segunda etapa, o PSG claramente tirou o pé, mas ainda fez um gol com o Gonçalo Ramos, sacramentando o placar de 4-0. Eu acho que o PSG mostrou mais uma vez uma das melhores atuações durante a temporada e mostrou por que é o PSG que dá medo nos adversários. Exatamente, surpreendendo, né? A gente tem que falar, não vou dizer surpreendendo, mas superando a questão do peso na camisa que a gente comentou na última edição. O PSG dominou o Real Madrid durante o jogo inteiro, com 10 minutos de jogo e já estava 2-0. Foram 2 falhas ali defensivas, uma do Asensio e uma do Rüdiger, mas foram falhas muito forçadas, não foi uma espanada. Foi realmente os jogadores, aquela pressão do PSG que está se tornando um negócio. Os times da Europa, eu imagino que estejam temendo enfrentar o PSG. Menos o Botafogo aqui. Que não... Menos o Botafogo, a gente ainda vai comentar sobre isso. E assim, é uma situação impressionante o que esse PSG joga, o futebol coletivo desse time é um negócio inacreditável. Agora falando sobre o lado do Real Madrid, sem querer, claro, tirar o mérito do PSG, que mereceu com certeza o resultado, poderia ter feito mais, porque claramente tirou o pé no segundo tempo para ir mais tranquilo e descansado para a final. Mas o Real Madrid está em fase de reconstrução, tem vários jogadores novos chegando, técnico novo, e eu acho que o Xabi Alonso, inclusive, errou em escalar 2 centroavantes ali meio que não sabem buscar tanto o jogo, ali que é o Mbappé e o Gonzalo. Eu também acho, essa escalação foi um pouco estranha, principalmente levando em consideração contra quem que eles estavam jogando. Se estivesse jogando contra um time que não tivesse tanta força ofensiva ou que não tivesse numa fase tão boa, até era algo compreensível. Não vou dizer que eu concordaria, mas era algo mais compreensível. Mas jogando contra um time que povoa tanto o meio de campo, que joga tão, pressiona tanto, para mim não faz sentido nenhum não levar um meio-campista a mais. Era até um jogo levando em consideração esse ponto da reconstrução do Real Madrid, de jogar até um futebol um pouco mais defensivo, não jogar... Eu acho que o Real Madrid, inclusive, poderia jogar com uma formação que o Xabi Alonso estava acostumado, que seria com 3 zagueiros e dois alas ali pelos lados. Eu acho que isso faria total diferença, o meio de campo seria um pouco mais povoado, né? Exatamente, ia ter mais gente ali atrapalhando, porque a questão é que o Real Madrid não conseguiu atrapalhar o ataque do PSG. Não é nem anular, é mais atrapalhar, porque exatamente. Anular é quase impossível. Exatamente, esse time do PSG está muito encaixado, os jogadores de todas as posições estão em grande fase, os defensores, os reservas estão em grande fase, porque o Beraldo, que é zagueiro brasileiro, ele não é titular, só que o zagueiro titular, o Pátio, foi expulso no último jogo, está fora dessa Copa do Mundo de Clubes, inclusive suspenso, e o Beraldo jogou muito bem. Então é um time do PSG que está muito encaixadinho em todos os pontos, tanto titular quanto reserva. A gente vai ter uma final muito inesperada, né, Toledo? Quem diria que assim que saíram todos os times classificados, não vamos dizer até o final dessa temporada, que Chelsea e PSG fariam a final do Mundial de Clubes? Eu acho que o PSG poderia ser, claro, o favorito. Antes desse Mundial rolar, o PSG já era o favorito por toda a temporada, é claro. Mas o Chelsea, mais uma vez, chega em uma final de competição mundial, europeia, e de forma surpreendente. O Chelsea sempre é um campeão até, que chega nas finais de uma forma surpreendente que ninguém espera. Exatamente, a própria última Champions que levou o Chelsea para essa competição foi muito surpreendente. E olha, gente, agora depois de muito tempo mesmo, nós vamos falar de Campeonato Brasileiro aqui no Correio Esportivo. Isso porque o nosso amado Brasileirão volta neste sábado com uma sequência de jogos. O primeiro deles é Flamengo e São Paulo no Maracanã, às 4h30 da tarde. Toledo, eu vou falar uma coisa, é muito difícil a gente palpitar depois de ficar um mês sem jogo do Brasileirão. A gente ainda teve jogo do Flamengo, mas o São Paulo, a gente não fala do São Paulo desde o jogo contra o Vasco, que o Vasco foi muito superior. Como é que a gente palpita esse jogo? Eu, sinceramente, não sei. Eu não sei. Se a gente for levar em consideração os últimos jogos, o Flamengo, é claro, é muito mais favorito, porque jogou bem contra o Bayern de Munique, jogou bem contra o Chelsea e o São Paulo perdeu para o Vasco. Exatamente. A gente vai ter que levar em consideração essas últimas situações.
O Flamengo está reforçado para esse jogo, apesar de ter perdido o Gerson. Agora vai ter o Jorginho jogando no Brasileirão. Vai ser interessante ele jogando aqui no nosso futebol brasileiro de verdade, não só pelo Flamengo. E a gente vai ver o São Paulo como é que vai ser o primeiro jogo depois da saída do Zubeldia, né? Que o técnico argentino saiu justamente após a derrota do Vasco. E a gente vai ter que acompanhar para ver como que vai ser esse jogo, como as equipes vão se portar. Eu acho que o Flamengo vai querer jogar muito bem essa próxima partida para dar uma resposta depois da eliminação no Mundial. Exato, e o Flamengo é favorito, tanto pelos reforços, tanto pela última fase que tem apresentado, e também tem o fator casa, que já que o Flamengo joga no Maracanã. Exatamente. E nessa rodada nós temos também o Clássico da Amizade. Vasco e Botafogo se enfrentam às 6h30 da noite de sábado no Newton Santos. Toledo, a gente tem que levar em consideração que esse é um jogo muito difícil de palpitar, principalmente porque o Vasco não joga há muito tempo. O último jogo, como a gente acabou de comentar, foi contra o São Paulo. O time jogou muito bem, mas está um mês parado. Pode ter sido muito positivo para o Vasco ou pode ter perdido o ritmo de jogo. E o Botafogo, por outro lado, jogou muito bem no Mundial até o jogo da eliminação, que realmente ficou bem abaixo do Palmeiras. Exatamente, eu acho que, como a gente já comentou, é muito difícil palpitar esses jogos pela questão do tempo. E outro fator que influencia é o fator clássico, já que clássico é muito mais difícil de palpitar. Exatamente. E a gente tem que levar em consideração que tem um fator casa, porque esse mando de campo é do Vasco, mas o jogo vai ser no Newton Santos. Então, querendo ou não, é mais um jogo em casa para o Botafogo, até mais do que os clássicos contra Flamengo e Fluminense, que são no Maracanã. Exatamente. E o Fluminense não joga nesta rodada porque avançou mais que os outros clubes no Mundial. Então teve seu jogo adiado contra o Mirassol. Toledo, o Fluminense deu essa liberada pra gente não ter que palpitar sem ter como palpitar, né, mais uma vez. E é claro, na próxima edição a gente vai trazer para vocês os resultados e a gente vai ver como é que está a situação desses clubes, tanto os que jogaram no Mundial, quanto os que estão aqui mais parados no Brasil. Exatamente, a gente vai trazer, claro, o resultado e a nossa análise e os comentários sobre a final do Mundial. E a gente se vê, claro, na próxima edição. Um beijo. Até a próxima com as principais notícias do mundo dos esportes. Pois é, e tem mais sobre esporte, porque o futebol petropolitano vive um momento decisivo. Pois é, após um 2024 aí abaixo das expectativas, o Serrano Futebol Clube, aqui de Petrópolis, né, aposta em uma reestruturação para reencontrar o caminho das vitórias. Um novo treinador, reforços no elenco e a promessa de arquibancadas cheias novamente. Vamos conferir. O vento sopra forte na cidade de Petrópolis, e com ele vem a esperança de novos tempos para o Serrano Futebol Clube. Nas décadas de 70 e 80, o Leão da Serra chegou a ser temido no futebol do estado. Em 2023, a torcida voltou a sorrir com o acesso à Série A2 e a campanha histórica na Copa Rio. Mas 2024 terminou com um gosto amargo, o rebaixamento para a Série B1. O estádio Atílio Marotti não é um marco apenas para Petrópolis, mas sim para o futebol mundial. Por este gramado já passaram craques como Zico, Roberto Dinamite e Acácio. Foi berço também de um dos maiores nomes da seleção brasileira, o anjo das pernas tortas, Garrincha. E com a nova temporada, novos desafios. Celso Martins assume o comando técnico do Leão da Serra, com passagens por Criciúma, categorias de base dos grandes do futebol carioca e também pelo futebol internacional. Ele fala sobre o desafio de recolocar o clube nos caminhos das vitórias. É um encontro muito bom, no momento certo. Me sinto muito preparado para o desafio e eu acho que para o Serrano também ter um treinador jovem com competência que possa conduzir o processo nesse acesso é muito interessante para os dois lados, né? Quem não quer lidar com pressão tem que estar no futebol. Acho que a gente já está preparado para isso, graças a Deus. Passamos, como você falou, por clubes que poram à prova essa pressão, essa pressão por resultado. Dentre das escolhas que a gente tinha para fazer, com certeza foi a melhor. O vídeo que ele também já passou por Criciúma, Azures, já foi auxiliar da Casa do Vasco. Além de gerir a pressão da torcida, Celso terá um desafio imediato, a formulação do novo elenco. O treinador explicou qual perfil de time pretende levar a campo na Série B1. A gente precisa de algumas lideranças experientes que consigam suportar esse momento de ansiedade do torcedor, da cidade, de todo mundo que envolve no projeto, mas que consiga lidar bem com essa pressão. E a gente tem bons nomes para isso. E ao mesmo tempo a gente tem que tentar a transição de alguns meninos da base. A base do Serrano já é uma base vitoriosa no Rio de Janeiro. É uma base que está organizada, está com um processo bem bacana, então a gente precisa tratar desses meninos como ativo. A arquibancada principal segue interditada há anos por irregularidades estruturais. A cobrança é constante por parte da torcida. A gente estava muito próximo, né, de fazer a liberação já para a B1.
ela deu uma estagnada um pouquinho, porque envolve uma quantia bem alta para que a gente possa fazer essa reforma, mas a gente está caminhando para isso. Eu posso prometer para a torcida que caso a gente não consiga para esse ano que vem, com certeza essa arquibancada vai estar liberada, porque a gente entende que nosso torcedor tem que estar no melhor lugar, torcendo por nós, e ela vai estar liberada ano que vem, com certeza. A derrota para o Serrano pode significar para o Flamengo o fim de um sonho, o sonho do Tetra. O gol nasceu de um cruzamento de Luiz Carlos, que desviou em Luiz Pereira. A Napolina entrou rápido e conferiu. O futebol é feito de ciclos. O Serrano já foi gigante e pode voltar a ser. A arquibancada espera, a torcida cobra e o Leão da Serra quer rugir novamente. Tá aí. Agora, olha só, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, decidiu suspender o trecho do regulamento sobre as outorgas de serviços de internet que dispensa de autorização os pequenos provedores com até 5.000 acessos. Com a nova regra, a categoria terá até o dia 25 de outubro de 2025 para solicitar a outorga. Caso contrário, os cadastros serão extintos e o serviço de internet será interrompido. A exploração dos serviços de internet tem representado um dos braços financeiros mais lucrativos das organizações criminosas do Rio de Janeiro. Dados da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança do Estado apontam que 80% das empresas de internet que atuam em comunidades estão sob o controle ou associadas ao crime organizado. Dados da Anatel mostram que em todo o estado do Rio de Janeiro constam 1.734 empresas prestadoras de serviço de internet, sendo 822 com outorga e 912 com dispensa de outorga. Somente na capital fluminense, há 638 prestadoras de serviço de internet, 305 com outorga e 333 com dispensa de outorga. De acordo com a Segurança Pública do Rio de Janeiro, a dispensa de autorização estava sendo usada pelo crime como forma de receita, por meio de empresas que são, na verdade, fachadas do tráfico e da milícia. Segundo a Anatel, mais de 40% das empresas autorizadas ou dispensadas de outorga não enviaram informações de acessos em 2024, comprometendo a competitividade e a sustentabilidade do setor. Ainda assim, as prestadoras de pequeno porte foram responsáveis por 53,7% dos acessos à banda larga em 2023, principalmente em áreas com baixo índice de desenvolvimento humano e produto interno bruto. Pois é, gente, e agora a gente vai falar ao vivo com o nosso repórter Gabriel Toledo, que está no centro da cidade, e ele vai falar pra gente que o governador Cláudio Castro nomeou ontem, quinta-feira, a advogada Priscila Sacalém como secretária de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, cargo anteriormente ocupado por Washington Reis. Bom dia, Toledo. Conta esse imbróglio aí pra gente, conta essa história pra gente. Bom dia, Jorge. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estão assistindo. A decisão foi publicada na edição extra do Diário Oficial do Estado de ontem. Priscila é especialista em direito tributário e está no governo do Estado desde 2020, onde já ocupou diversos cargos. Ela exercia, antes de assumir essa secretaria, a função de chefe de assessoria do gabinete do governador. Com a escolha de Priscila Sacalém para a gestão da CETRAN, Cláudio Castro prioriza a continuidade dos projetos estruturantes que já vêm sendo desenvolvidos pela PAI. A nova secretária também lidera o grupo de trabalho responsável pelo processo de transição do sistema de trens lá da capital para o futuro operador. Além disso, ela tem participado ativamente das discussões sobre a implantação do novo modelo de bilhetagem eletrônica, que vai promover a integração tarifária dos serviços de transporte e também contribuiu no acordo que permitiu a retomada das obras da estação de metrô da Gávea. Jorge e Roberta, volto com você. Excelente, Toledo. Toledo, como é que tá o tempo aí? Tá azul já? Sol, beleza? Tá aquele famoso russo petropolitano, mas eu acredito que já vai abrir. Beleza, Toledo. Obrigado pelas informações. Tá aí, né? O imbróglio da Secretaria de Transporte no Estado, né? Só relembrando que o governador Cláudio Castro ele estava em viagem. Isso.
E aí quem estava no lugar era o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar. Isso, exato. E aí rolou uma treta ali entre os dois e o Rodrigo Bacelar, governador em exercício, naquele momento, exonerou o Washington Reis. É rincha, na verdade, política de anos, tá? E aí agora, inclusive, o Washington Reis está se aproximando. Quer dizer, o Washington Reis está se aproximando. O prefeito do Rio se aproximou já ao Washington Reis, já tiraram fotos juntos, conversaram. Porque, na verdade, a corrida eleitoral para 2026 já começou. Exatamente. Por quê? Aí, você imagina, Eduardo Paes para governador e o vice... Mas olha só, após a notícia que circulou ontem é que após o governador Cláudio Castro confirmar a exoneração de Washington Reis, o ex-secretário diz que ele vai ser candidato ao governo do estado nas próximas eleições. Vou te falar que ele tem muita força, mas ele pode ser aí vice, né? Candidato já... o que ele anunciou foi candidato. Vamos ver o que vai acontecer. Candidato ao governo do estado. E os gastos com as apostas online esportivas estão interferindo no início da graduação. Em uma faculdade particular, 33,8% dos apostadores entrevistados na última pesquisa, que foi realizada agora em abril de 2025. O estudo que avalia como as apostas online, conhecida como bets, estão interferindo no acesso dos brasileiros à graduação, é da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, realizado aí em parceria com o Instituto de Pesquisa Educa Insights. O levantamento mostra que 34,4% dos apostadores entrevistados precisarão interromper seus gastos em apostas esportivas para entrar em um curso de nível superior no início de 2026. O diretor-geral da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, Paulo Chanan, explicou que o resultado reforça uma tendência de agravamento preocupante dos números se comparados aos da primeira edição do estudo, que foi publicada em setembro de 2024. Ao todo, para esta segunda edição da pesquisa, foram realizadas 11.762 entrevistas entre os dias 20 e 24 de março, para chegar em um volume de 2.317 respostas do questionário completo. Os jovens entrevistados estão na faixa etária entre 18 e 35 anos e são das 5 regiões do país e de todas as classes sociais. A pesquisa O Impacto das Bets 2 revela que, entre os apostadores entrevistados que já estão no ensino superior, 14% deles atrasaram a mensalidade ou trancaram o curso devido aos gastos em casas de apostas. Entre os que ingressaram na graduação em instituições de ensino superior privadas, 35% dizem que precisarão interromper gastos com apostas online. Com base no Censo da Educação Superior de 2023, a entidade que representa a educação superior particular no Brasil calcula que 986.779 estudantes podem ter impacto direto na graduação em 2026 como consequência das apostas virtuais. A gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional,
Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! De volta aqui com o Correio Serrano. Olha, a Prefeitura de Petrópolis realiza até sábado, 12 de julho, uma ação aí de atualização do calendário vacinal em unidades da rede municipal de ensino. Gente, importante, viu? A vacinação é voltada a crianças e adolescentes, conforme é indicado pelo calendário nacional de vacinação. Os imunizantes vão ser aí distribuídos em escolas na Posse e em Pedro do Rio. Vão ser oferecidos imunizantes contra a influenza, Covid-19, hepatite B, febre amarela, triviral, HPV e meningo ACWY. A seleção das vacinas vai seguir a idade dos estudantes e o esquema vacinal primário previsto para cada faixa etária. A aplicação dos imunizantes vai ser feita nas escolas, com exceção da vacina contra a dengue. O programa Saúde nas Escolas é para justamente orientar os alunos, os jovens hoje em dia que tem, até para os próprios familiares também, os pais, estarem cientes do quanto deve ser importante conversar com os seus filhos em casa também. O secretário reforça a importância da vacinação como uma das principais formas de prevenção de doenças. A vacinação é importante na questão preventiva, né? A gente precisa trabalhar sempre em prevenção, né? Com a prevenção a gente consegue custear mais barato todo o sistema, né? E evitar a correção que sai muito mais caro para o município hoje. Nesta quinta-feira, a ação foi realizada no Centro de Educação Infantil Sônia Regina Scudese, no Alto da Serra. No mesmo dia, a Escola Municipal Dom Pedro de Alcântara, no Santa Rosa, recebeu a visita das equipes de saúde. A programação segue nesta sexta-feira na Escola Municipal Ideobrando de Carvalho, localizada na Estrada Silveira da Mota, na Posse. A vacinação ocorre no turno da manhã e se estende até 1h30 da tarde. No sábado, dia 12, a Escola Municipal Monsenhor João de Deus Rodrigues, em Pedro do Rio, vai receber a equipe das áreas técnicas de imunização do município para o atendimento no turno da manhã. Cerca de 500 estudantes estão incluídos na ação. O projeto terá continuidade com novas ações previstas após o retorno das aulas. E depois do recesso, a gente vai dar continuidade junto com as áreas técnicas, com a estratégia de saúde da família e também com a vigilância epidemiológica nessa continuidade das vacinas. Para que o estudante seja vacinado, é necessário apresentar a caderneta de vacinação, CPF ou RG, além do termo de autorização assinado pelos responsáveis. A escola deve manter em arquivo uma cópia do termo e, se houver, do termo de recusa. Começamos mais uma previsão do tempo, hoje trazendo atualizações sobre o clima e a temperatura para esta sexta-feira. Bem, o dia em Nova Friburgo amanhece com céu claro e parcialmente nublado com possibilidade de garoa, ou seja, vai estar bastante frio, principalmente no período da manhã. Para os períodos da tarde e da noite, a previsão é de céu com poucas nuvens e sem possibilidade de chuva. As temperaturas podem variar entre mínima de 8 e máxima de 21 graus. Em Teresópolis, o dia segue essa mesma tendência, céu nublado e possibilidade de garoa pela manhã. Ao longo do dia, as nuvens se dissipam e os termômetros devem variar entre mínima de 9 e máxima de 22 graus Celsius. Já em Petrópolis, a sexta-feira será de sol com muitas nuvens e a possibilidade de pancadas de chuva para tarde e noite. As temperaturas devem variar entre mínima de 11 e máxima de 19 graus Celsius. Já em Paraíba do Sul, a sexta-feira será de céu com poucas nuvens e aberturas de sol ao longo do dia. Não há previsão de chuva e as temperaturas devem variar entre mínima de 13 e máxima de 25 graus Celsius. E para finalizar, em Três Rios, o dia amanhã será de sol entre nuvens durante o dia e períodos nublado.
À noite também com muitas nuvens no céu e os termômetros devem variar entre mínima de 11 e máxima de 23 graus Celsius. Bem, mais uma previsão finalizada, aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Começamos agora a nossa agenda cultural. Hoje eu trago os melhores eventos que vão acontecer nos próximos dias nas nossas cidades de cobertura. Bem, eu abro a nossa agenda de hoje com uma super programação. A 8ª edição da Feira de Educação e Artes de Três Rios deu sequência à sua programação na Praça São Sebastião, com o tema Vozes da Diversidade na Luta pela Equidade Racial. A feira contará com uma série de atividades gratuitas até domingo, dia 13, reunindo atrações culturais, apresentações musicais, intervenções artísticas, rodas de conversa, atividades esportivas e educacionais. Na sexta-feira e no sábado, a programação começa bem cedinho, às 7 da manhã. Já no domingo, de 9 da manhã até às 8 da noite. Você não pode perder. E um dos maiores eventos que acontece em Petrópolis chega em seu último final de semana. A Bauerfest, a festa do colono alemão, é voltada para a cultura germânica e traz comidas típicas, danças culturais, brincadeiras tradicionais, chopp gelado e muito mais. A entrada do evento é gratuita, então se você ainda não foi conhecer, não perca essa oportunidade. Seguindo essa linha da Bauerfest, o Beer Garden, que é considerado uma extensão da Bauer, também estará funcionando este fim de semana. O espaço conta com diversos food trucks, área kids, artesanato, música ao vivo e muito mais. A entrada é gratuita e aberta ao público. E a partir desta sexta-feira, dia 11, Nova Friburgo terá 17 dias de muita música, teatro, dança, exposições, intervenções urbanas e muito mais. Tudo isso no 22º Festival de Inverno de Nova Friburgo, que celebra a arte de todas as formas. Pensado para todos os públicos, com atrações locais, nacionais e internacionais, o evento traz uma programação gratuita que promete emocionar e espantar o frio do inverno. E em Petrópolis, a Feira RJ, conhecida por expor produtos cheios de brasilidade, moda criativa e itens artesanais, estará presente este fim de semana na Praça da Liberdade, de 10 horas da manhã até as 9 da noite. Um programa perfeito para curtir junto com a família. Ainda em Petrópolis, no Texas, dia 11 de julho é dia de Cala a Boca e Me Beija, com DJ Veriato, resenha do Diogão, Torvik e Cunha. Já no domingo, a diversão é por conta da super roda de samba que já virou tradição no Texas, com DJ TH, Veriato, samba de mãos dadas e muito mais. Os ingressos para esses e outros eventos podem ser adquiridos através do site simpla.com.br. Ainda falando de festa, outra opção para curtir o fim de semana é a Tanzem, que é sucesso em Petrópolis desde 2015. Este é o último final de semana da festa, então garante já o seu ingresso no site guicheweb.com.br. Agora, se você prefere algo mais calmo, o Cinemax Mercado Estação inicia nesta quinta-feira, 10 de julho, a nova programação de filmes com a grande estreia da semana, Superman. Outros filmes que também estão em exibição são Jurassic World Recomeço, Como Treinar o Seu Dragão, Lilo e Stitch e Hélio. Já no Cinemax Bauhaus, a programação especial conta com a pré-estreia do filme Smurfs e a continuidade da exibição de F1. E para garantir os ingressos é só acessar o site cinemax.com.br. E Teresópolis não fica de fora da nossa agenda não, viu? O Sesc Pulsar traz para este fim de semana 2 apresentações que prometem emocionar. Uma performance de dança com as coisas às 3 horas da tarde e às 4 horas a peça Menino Mandela, ambas abertas ao público e no dia 13 de julho. Bem, a nossa agenda cultural fica por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana.
terminando a nossa edição aqui, mas segunda-feira a gente está ao vivo, 7h30 da manhã com você, viu? Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.